Olá, somos alunas de Licenciatura em Matemática à Distância pela Universidade Federal da Bahia. A nossa videoaula foi realizada pelas alunas do curso Ana Lúcia Silva Simas e Rejane dos Santos. O tema abordado na nossa videoaula é os inteiros e suas propriedades. Bons estudos! Conjunto dos números inteiros. Definimos o conjunto dos números inteiros como a reunião do conjunto dos números naturais, o conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Este conjunto é denotado pela letra Z, significa Zahl, que é em número em alemão. Este conjunto pode ser escrito tem a letra Z igual a -3, -2, 1, 0. Observe como é feita a leitura dos números. Antes do zero, tem o -3, -2, -1. Depois do zero, tem mais 1, mais 2, mais. Muitas vezes, o aluno pergunta ao professor: mas para que servem esses números inteiros? Vejamos. No termômetro, ao lado, estes números negativos são utilizados no termômetro. Observe na fotografia. -2 graus Celsius, abaixo de zero. Outro lado, tem uma gravura com a temperatura que não é conhecida no Brasil. Uma temperatura abaixo de zero. E final, tem um termômetro que mostra os números positivos acima de zero, os números negativos abaixo de zero, com as escalas Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Subconjuntos do conjunto Z, dos números inteiros. Exemplos de subconjunto. Na letra A, conjunto dos números inteiros, excluído o número zero. Esse asterisco significa que o zero está fora. Então, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, em diante. Conjunto dos números inteiros não negativos. Não negativo significa positivo. Observe que não tem um asterisco, então o zero inclui 0, 1, 2, 3, 4, em diante. Conjunto dos números inteiros não positivos significa negativos. -4, -3, -2, -1, 0. Conjunto dos números inteiros positivos. Tem um asterisco, significa zero fora. Começa a partir de 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Conjunto dos números inteiros negativos. Tendo um asterisco, tira o zero e os números. -6, -5, -4, -3, -2, até -1. Reta numerada. Podemos utilizar uma reta numérica para representar números inteiros. Vejamos. Traçamos uma reta e marcamos a origem do ponto zero. À sua direita, marcamos um ponto para representar mais um. A distância entre 0 e mais 1 será que existirá entre dois números inteiros consecutivos. À direita do zero,
situam-se os números inteiros positivos, ou seja, os números naturais. 1, 2, 3, assim sucessivamente. À esquerda do zero, situam-se os números inteiros negativos, à mesma distância que os correspondem números inteiros positivos. -1, -2, -3. Os números inteiros são encontrados com frequência em nosso cotidiano. Por exemplo, um termômetro em certa cidade que marcou 10 graus Celsius acima de zero durante o dia, à noite e na manhã seguinte, o termômetro passou a marcar 3 graus Celsius abaixo de zero. Qual a relação dessas temperaturas com os números inteiros? Observe que quando falamos acima de zero, estamos nos referindo aos números positivos. E quando falamos dos números abaixo de zero, estamos referindo aos números negativos. Mais 10 graus Celsius acima de zero. Menos 3 graus Celsius abaixo de zero. Vejamos outro exemplo. Vamos imaginar agora que uma pessoa tem R$500 depositado no banco e faça sucessivas retiradas. Dos 500, ele retira 200 e fica com R$300. Dos 300, retira 200 e fica R$100. Está lá na conta R$100. Ele vai e tira 200 e fica com saldo devedor de R$100. A última retirada fez com que a pessoa ficasse devendo dinheiro ao banco. Assim, dever R$100 significa ter R$100 a menos que zero. Essa dívida pode ser representada por menos R$100. Números inteiros opostos ou simétricos. Quando dois números inteiros guardam a mesma distância da origem, zero, os chamados números opostos ou números simétricos. Quer dizer, são dois números que estão à mesma distância da origem, isto é, têm o mesmo valor absoluto e sinais contrários. Perceba na reta numérica os números mais 4 e o menos 4. Eles são opostos, pois distam cada um deles 4 espaçamentos padrões. Dessa forma, podemos afirmar que o 4 é o simétrico ou o oposto do menos 4. Do mais 4 a 0, um espaçamento de 4. Do 0 a menos 4, também tem a mesma distância. Ordem no conjunto Z. O sucessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua direita na reta, em Z, e o antecessor de um número inteiro é o número que está imediatamente à sua esquerda na reta. Exemplo: 3 é o sucessor de 2. 2 é o antecessor de 3. Menos 5 é o antecessor de menos 4. Menos 4 é o sucessor de menos 5. Módulo dos números inteiros. O módulo ou valor absoluto de um número inteiro é definido como sendo o maior valor máximo entre um número e seu elemento oposto e pode ser denotado pelo uso de duas barras verticais. Assim, módulo de x, máximo, menos x e x. Exemplo: módulo de 0 é 0. Módulo de 8 é 8. Agora, o módulo de menos 6, ele fica positivo, 6. Do ponto de vista geométrico,
O módulo de um número inteiro corresponde à distância entre o número até a origem zero na reta numérica. Operações com números inteiros. Adição de números inteiros. Primeiro caso. Adição de números inteiros de mesmo sinal. Para adicionarmos números inteiros de mesmo sinal, conservamos o sinal comum e adicionamos seus valores absolutos. Vamos aos exemplos. A mais 5 com mais 3. Basta conservarmos o sinal mais. 5 mais 3, vamos obter mais 8. B, menos 6 com menos 3. Basta conservarmos o sinal menos e adicionamos 6 mais 3, vai dar menos 9. Segundo caso, adição de números inteiros de sinais diferentes. Para adicionarmos números inteiros de sinais contrários, conservamos o sinal do maior em valor absoluto e diminuímos seus valores absolutos. Exemplos. A. O elemento mais 6 com o elemento menos 9. Conservamos o sinal menos e subtraímos 9 menos 6 é igual a menos 3. B. O elemento menos 8 com o elemento mais 19. Conservamos o sinal mais, diminuímos 19 menos 8 e obteremos mais 11. Para melhor entendimento desta operação, associaremos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar e aos números inteiros negativos a ideia de perder. Vamos aos exemplos. Neste caso, imaginemos que uma pessoa ganhasse R$3 e logo depois ganhasse R$4. Então, ela obteria R$7. Assim teríamos mais 3 com mais 4, que é igual a mais 7. Imaginando que uma outra pessoa gastasse R$3 ao comprar um objeto e logo depois gastasse R$4. Dessa forma, ela gastaria R$7. Subtende-se assim que ela perdeu R$3 e perdeu R$4, dando um total de 7. Menos 3 com mais menos 4 é igual a menos 7. Continuando, sem os exemplos pessoais, ganhar 8 mais perder 5 é igual a ganhar 3. Mais 8 com mais menos 5 é igual a mais 3. Perder 8 mais ganhar 5 é igual a perder 3. Menos 8 com mais 5 é igual a menos 3. Subtração de números inteiros. Para subtrairmos dois números inteiros, adicionamos o primeiro ao simétrico ou oposto do segundo. Podemos analisar os exemplos a seguir, comparando com uma situação que acontece em muitas cidades do interior, em mercados pequenos intitulados vendas. Uma pessoa compra algo e o dono anota a dívida, que pode ser representada com o sinal de menos, e o pagamento, que em muitos casos não é feito no mesmo dia, com o sinal de mais. Vejamos, um débito de R$13, menos 13, mais um pagamento de R$8, mais 8,
é igual a um débito de menos 5. Continuando, o exemplo B, um débito de 7 com um pagamento de 11, vamos obter mais 4, um crédito de mais 4. O exemplo C, um débito de 23 mais um débito de 17, obtendo assim menos 40, um débito de menos 40. Exemplo D, um pagamento de R$14 com mais um pagamento de R$31, obtendo um crédito de R$45. Propriedade dos números inteiros. Adição. Na adição, temos como propriedades fechamento. O conjunto Z ele é fechado para adição, isto é, a soma de dois números inteiros ainda é um número inteiro. Associativa, para todos A, B, C em Z, onde A mais B mais C, entre parênteses, é igual a mais B, entre parênteses, mais C. 2 mais 3 mais 7, entre parênteses, é igual a 2 mais 3, entre parênteses, mais 7. E a comutativa, que diz que A mais B é igual a B mais A. 3 mais 7 é igual a 7 mais 3. Para todos A, B em Z. Elemento neutro. Existe zero em Z conjunto que, adicionado a cada Z elemento em Z conjunto, proporciona o próprio Z elemento, isto é, Z elemento mais 0 é igual a Z elemento. 7 mais 0 é igual a 7. Elemento oposto. Para todo Z elemento em Z conjunto, existe menos Z elemento em Z conjunto, tal que Z elemento mais o seu oposto é igual a 0. 9 mais o oposto, menos 9, é igual a 0. Subtração e suas propriedades. Observação. A subtração no conjunto Z tem apenas a propriedade do fechamento. Portanto, toda subtração é sempre possível. Grupoide consiste no par A asterisco, onde o asterisco é uma operação interna definida no conjunto A. Exemplo 1. Z asterisco, onde A asterisco B é igual a A menos B, a chamada operação subtração. Observe que Z e menos, ele é um par grupoide. O elemento neutro à direita, sendo 0, esse elemento neutro foi para todo e qualquer A pertencente a Z, A menos 0 é igual a A. Também em Z e menos, todo elemento deste par
é inversível à direita, sendo cada elemento o seu próprio inverso. Para todo A pertence a B, A menos A é igual a zero. Multiplicação, propriedade, fechamento. O conjunto Z é fechado também para a multiplicação, isto é, a multiplicação de dois números inteiros ainda é um número inteiro. Associativa. Para todos A, B, C em Z, temos que A vezes, abre parênteses, B vezes C, fecha parênteses, é igual a A vezes B, dentro de parênteses, vezes C. 2 vezes, abre parênteses, 3 vezes 7, fecha parênteses, é igual a 2 vezes 3, dentro do parênteses, vezes 7. Comutativa. Para todos A, B em Z, temos que A vezes B é igual a B vezes A, que 3 vezes 7 é igual a 7 vezes 3. Elemento neutro. Existe um em Z que multiplicado por todo Z elemento em Z conjunto proporciona o próprio Z elemento, isto é, Z elemento vezes 1 é igual a Z elemento. 7 vezes 1 é igual a 7. Elemento inverso. Para todo inteiro Z, elemento diferente de zero, existe um inverso. Z elemento menos 1 é igual a 1 dividido por Z elemento em Z, tal que Z elemento vezes Z elemento menos 1 é igual a Z elemento vezes, abre parênteses, 1 dividido por Z elemento, fecha parênteses, que é igual a 1. 9 vezes 9 menos 1 é igual a 9 vezes o seu inverso, 1 sobre 9, que é igual a 1. Distributiva. Para todos A, B, C, temos que A vezes B mais C, dentro de parênteses, é igual a A vezes B, dentro de parênteses, mais A vezes C, dentro de parênteses. 3 vezes 4 mais 5, dentro de parênteses, é igual a 3 vezes 4, dentro de parênteses, mais 3 vezes 5, dentro do parênteses. Propriedade de potenciação com números inteiros. Sabemos que a matemática utiliza símbolos para simplificar a escrita de muitas sentenças. A potenciação é uma forma simplificada de se escrever a multiplicação de um número por ele mesmo repetidamente. As propriedades da potenciação são recursos utilizados pela matemática para deixar mais simples algumas operações entre potências. Primeiro, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos 3 elevada à terceira potência. Como faremos esta questão? Escreveremos menos 3, menos 3, menos 3, multiplicando eles mesmos, e o resultado, menos 27. Perceba que o expoente 3 é um número ímpar, então o resultado ficará negativo. A mesma coisa acontece com menos 4 elevado à quinta potência, que dá menos 1024,
E menos 2 elevado à sétima potência dá menos 128. Base negativa e expoente par. Resultado positivo. Vejamos. Menos 2 elevado à quarta potência. Perceba que o expoente é o número par. 4. Então, multiplicaremos a base menos 2 4 vezes. E o resultado mais 16, gerando o resultado positivo. A mesma coisa fará com menos 6 elevado à segunda potência, dará menos 36, e menos 7 elevado ao quadrado, dá mais 49. Quando a base é um número racional, ou seja, fração. Vejamos o exemplo. Menos 1 sobre 2, meio, elevado ao quadrado. Que farei? O numerador, você eleva ao expoente 2, e o denominador também ao expoente 2. Fazendo a potência, 1 ao quadrado, dá 1, e 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Dessa forma, vejamos. A sobre B elevado a N, que dá A elevado a N, e B também elevado a N, sendo B deve ser diferente de 0. Vejamos mais alguns exemplos. Quando a base é uma fração negativa com expoente par, devemos efetuar dessa seguinte maneira. Menos 2 terços elevado ao quadrado, igual menos 2 terços vezes menos 2 terços. O resultado ficará um número positivo. Menos com menos, mais. E multiplicaremos o numerador, 2 vezes 2, 4, e 3 vezes 3, 9. Agora vejamos quando a base é uma fração negativa com expoente ímpar. Menos 2 terços elevado à terceira. Repetiremos a base 3 vezes. E o resultado ficará um número negativo. Portanto, multiplicaremos o numerador, 2 vezes 2 vezes 2, dá o resultado 8. 3 vezes 3 vezes 3, dará o resultado 27. Fazemos jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos. Assim, finalizaremos a nossa videoaula.